Oi, gente, boa noite. Eu, enfim, eu vou começar hoje de forma mais breve, porque eu entro em sala na UFRJ exatamente 8h20, né? Então, enfim, para também permitir, né, que falem, façam suas colocações, observações, eu vou logo abrir para perguntas sem muitas delongas, introduções. Aí, enfim, né, como a gente tem feito toda semana, eu estou gravando para depois disponibilizar o debate lá no YouTube, ainda que sejam hoje, né, infelizmente, por conta do tempo, um debate mais curto. Mas quem quiser abrir o microfone, fazer uma pergunta, observação, colocação, fica à vontade. Enfim, né, acabei me empolgando demais, falando demais, mas enfim, pode ficar à vontade, aí a gente debate naquilo que for possível. O que faltar, os extensionistas, a equipe de extensionista anotou algumas questões que vocês fizeram, e aí, eventualmente, eu faço um vídeo só sobre o assunto, um vídeo mais, digamos, explicativo, né, sobre algumas perguntas que surgiram para subir depois, tá? Mas é isso, quem quiser, fica à vontade para abrir. O André pediu aqui para fazer a primeira questão. Quem quiser, só colocar aqui na lista, fica à vontade. Fica à vontade, André. Olá, boa noite. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção no texto anterior, bastante assim, foi a intenção dele de conversar com um público conservador. E se entende bem, aqui tem esse gesto também, né, de distinguir o fascismo, digamos, de uma direita civilizada. Não sei se eu entendi bem quando você reconstruía, né, como essa imagem vai se formando, né? Então, quer dizer, tenho esse comentário que eu vi essa relação, não sei se é pertinente, mas a minha questão e acho que está ligado a isso, eu até estou com ele aqui, né? Eu queria saber como é que, quer dizer, se não me engano, é entre 29 e 32, né? Qual é o papel, né, que tem nesse sentido de, ao mesmo tempo que ele vai formando essa imagem do inimigo, né, e do papel que o intelectual deve assumir no enfrentamento do fascismo, né? Quer dizer, esse engajamento dele nas rádios, no meio técnico, que vai ter um papel fundamental, né, para a ascensão do nazismo, né? Como é que é isso, né, do engajamento do intelectual nessa batalha, né? Acho que é essa a minha questão. Obrigado, Valeu. André. Deixa eu te responder rapidinho, que eu acho que, né, essa aproximação que você fez com esse conjunto de conferências, A Hora das Crianças, é perfeito. E ele pensava essas conferências que ele dava na Rádio de Frankfurt, em que ele aborda não só conferências infantis, né, trazendo contos, trazendo fábulas, trabalhando com a imaginação das crianças e esse caráter imaginativo como uma capacidade de uma existência não reificada. Isso é fundamental, né? Ele gostava de trabalhar isso, mas ele pensava esse trabalho na rádio como uma forma de chegar a públicos mais amplos, né? Isso está presente, né? O Vili, olha, ele trata isso onde alguém está de um talvez um pouco, né? Mas ele trata isso como uma forma de instigar. Se você lê essas conferências, elas não têm esse tom político que ele dá, por exemplo, no ensaio sobre a obra de arte, mas é mais um gesto de trabalhar as sensibilidades, né? De dialogar com o público mais amplo. Tem uma conferência, eu escrevi um texto sobre ela muito bonita, que não está traduzido ainda em português, sobre o Kafka. É a primeira é a primeira elaboração mais densa sobre o Kafka. Chama-se Durante a Construção da Muralha da China, que é um texto que ele escreve
para apresentar uma coletânea recém-lançada do Kafka. E é um texto que, numa primeira leitura, aparentemente é algo muito simples. Mas, se você for parar e analisar as minúcias daquele texto, ele, numa linguagem dissolvida e simples, ele insere temas muito complexos. Então, essa presença na rádio faz parte um pouco desse engajamento, André. Mas, assim, o engajamento, no caso do Benjamin, que nunca, assim, né, ele mesmo sempre se perguntou, isso é uma pergunta permanente para ele a partir de 1924, como engajar-se, né? Acho que são muitas formas. Ele acabou não adotando ali a forma partida. Ele tinha críticas ali ao funcionamento do Partido Comunista Alemão, o Partido Comunista que vai se stalinizando depois de 1900 e, enfim, uns anos, né? Então ele vai, mas ele vai pensar outras formas, né, de atuar nos meios que ele via como possíveis, né? Isso faz parte dessa iniciativa da revista Crítica e Crise, de articular intelectuais. Ele usava uma expressão interessante. Ele ia reconhecer o seu próprio privilégio social de ser alguém com formação intelectual e tal, para dizer o seguinte: o papel do intelectual ele também passa pelo combate à burguesia no terreno intelectual, mas concebendo esse terreno intelectual como não isolado das questões candentes vividas pela classe trabalhadora. Eu acho que a imagem do intelectual orgânico gramsciano traz outros elementos, ou seja, essa necessidade do intelectual se pôr dentro do funcionamento do próprio movimento. Eu acho que o engajamento do Benjamin não chegou a esse sentido tão profundo. Mas ele procura formas de se engajar nesse momento. Eu acho que isso pode adquirir muitas formas. Eu acho que a biografia do Benjamin traz são esses diferentes meios. Alguns se frustram, outros são mais, digamos, bem-sucedidos, mas isso era uma questão que perpassava ele. E de alguém, isso é importante, que, embora chame a atenção para a centralidade da praxis, não abandona essa importância do balanço teórico. Tem uma frase do Lenin que é válida, eu acho, sem teoria, né? Não existe revolução sem teoria revolucionária, alguma coisa assim. Ou seja, de não abandonar também o domínio teórico da reflexão, porque um balanço, uma análise de conjuntura são importantes para a elaboração da ação. O Benjamin, alguém pode problematizar, mas, enfim, mas e como é que foi a ação, né? Eu acho que o Benjamin levanta perguntas nesse aspecto, pensa formas de agir dentro dos espaços em que ele fosse possível, sem abandonar esses vínculos que ele tinha com, enfim, com as frações, né, mais, digamos, avançadas ali do movimento comunista e essa necessidade de um combate antifascista em diferentes frentes, né? E eu acho que essas conferências da Hora das Crianças, talvez, alguns desses elementos estejam presentes, mas não de uma forma óbvia, né? Ele ali está narrando, enfim, as fábulas dos irmãos Grimm, outras, enfim, mas acho que tem mais nessa forma de permitir outras sensibilidades. Mas, desculpa, eu também não quero me estender, porque alguém tem mais uma pergunta. Então, Daniel, fica à vontade, Daniel. Opa, tá me ouvindo? Ou sim. Está. Daniel, fica à vontade. Acho que teu microfone cortou um pouco. Está cortado. Pronto, agora melhorou? Sim, a minha pergunta
É mais uma especificidade que eu fiquei em dúvida na relação que o próprio Benjamin acho que faz, né, entre a pequena burguesia e os fascismos, né. Uhum, Mas, o que eu queria trazer, porque na época da graduação, principalmente, eu estudei um pouco sobre o partido nazista, a formação, principalmente no início do domínio nazista, né. uhum, E no nazismo tinha um lado que seria meio mais associado com não com a esquerda, porque, enfim, era a direita, mas o pessoal da SA, que eles estavam associados com uma ideia revolucionária, com valores socialistas e com valores que eles até tinham a ideia depois de 1933, que o Hitler assumiu o poder. Em maio, acho que o Rom, o líder da SA, ele até fala sobre. Posso citar aqui? Citação de livro, né? pode, fica à Rapidinho. vontade. Os filisteus acham que a revolução já durou demais. Na verdade, é mais do que o tempo de acabarmos com a revolução nacional e começarmos a socialista. Continuaremos nossa luta com eles ou sem eles, e contra eles se for necessário. Somos incorruptíveis defensores da Revolução Alemã e da sua total realização, né? Que no caso seria quase um setor mais à esquerda do Partido Nazista que vai ser morto na noite de faca longas, né? Vai ser eliminado pelo Hitler, né? Uhum. Essa parte que eu queria saber se o Besme chega a mencionar, porque tem um movimento, parte, principalmente na Alemanha, eu não conheço tanto a Itália, que eu faço um italiano mais específico, né? É bem mais antigo que o nazismo, né? Mas no movimento nazista tinha uma particularidade de um setor, dos setores do proletariado que faziam parte do movimento nazista e apoiaram o movimento nazista, né? Eles tomavam os lados, né? Óbvio que também tinha no lado do proletariado, da revolução socialista e tudo. Entender isso, como é que é esse processo, né? Porque a Seara tinha muita essa ênfase de destruir meio que a burguesia, né? Que meio que esse é um dos argumentos que dá a tese da terceira via, né? Que a parte, pelo menos no nazismo, tinha esse movimento que era contra uma certa burguesia, ou certo um liberalismo, né? Que eles odiavam com a ideia de mercado livre, que é coisa assim, né? Mas apesar de o Hitler chegar a fazer uma aliança no final, ele acaba fazendo aliança com os industriais alemães, né? Uhum. Mas eu queria que você pudesse comentar um pouco mais sobre essa relação do. Porque, especialmente, não é fascismo, né? Mas o nazismo em si, nazifascismo, né? Que eu tô falando, particularmente. Então, Mas, Daniel, é uma pergunta que eu acho que eu poderia ficar aqui muito tempo assim nela, porque, enfim, eu acabei estudando um pouco isso na minha tese de doutorado, né? E que tem alguns desses elementos, né? Acho que essa citação aí que você trouxe, que geram, inclusive, um elemento que está no senso comum, né? De algumas, enfim, dessa tentativa de aproximar, né? O nazismo com o socialismo e esse caráter, né, que havia ali. O que é o Partido Nazista, de fato? Por que ele se chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Né? O Partido Nazista ele se forma em 1920, na Baviera, que era uma das regiões mais conservadoras da Alemanha, em que ele é pensado como uma alternativa pela direita para disputar os trabalhadores alemães. A revolução, a revolução alemã, ela tem sua experiência mais longa na Alemanha no governo de Eisner na Baviera, em que através de uma aliança entre o proletariado industrial e camponeses insatisfeitos com a dominação Junker na Baviera se unem e conseguem dar forma a um governo socialista que tem a duração de 6 meses, que vai ser reprimido por uma associação entre a burguesia alemã e os Junker, que era uma burguesia agrária, um latifundiários alemães, também o Partido Social Democrata, que vai dissolver o governo desse social-democrata independente, que governava junto com frações mais radicais do movimento dos trabalhadores na Baviera, constituindo ali a República Socialista da Baviera. O Partido Nazista ele surge no intuito de disputar os trabalhadores para um programa e um projeto nacionalista. Né? O socialismo, a tradição socialista que vem de Marx, ela é internacionalista, né? Ela rompe com uma perspectiva de pensar a emancipação dentro dos territórios nacionais. E há também, o próprio Marx diz isso no Manifesto do Partido Comunista, um socialismo conservador. Ele vai dizer do uso por parte de frações conservadoras de um vocabulário socialista. Isso remete, por exemplo, a intelectuais conservadores que se identificavam como socialistas no século XX. Mas quem leu Mein Kampf,
do Hitler sabe a grande propaganda antimarxista que compõe esse livro. Qual que é esse elemento que você traz? O Partido Nazista na Alemanha, né, ele surge tentando capitanear as massas para essa solução nacionalista para o quadro da Revolução, né? E o que isso vai produzir no partido? Alguns setores mais radicalizados, em geral militares, né, que vão conviver no partido durante algum tempo. Em 1929, com a crise do capitalismo, é a grande, né, o ganho de força do Partido Nazista, primeiro com a eleição na Turíngia, depois com a expansão, isso até ali 32, 33. Nesse período, né, essa, digamos, retórica plebeia ainda está presente, né? O fascismo era distinto tanto do liberalismo clássico, que ele via como responsável pela crise de 29, quanto em relação ao socialismo, né, bolchevique, ou ao socialismo marxista, né? Só que, aí, em 1929, com essa emergência do Partido Nazista e a constituição de uma base de massa, você tem até alguns trabalhadores, né, que, na disputa de consciência, vão, né, aderir ao Partido Nazista. Mas aí é importante pontuar, não são todos, e durante um tempo, inclusive, são minoria. O Lionel Richard, que não é um historiador marxista, é um weberiano, ele faz uma pesquisa empírica sobre isso, para avaliar o tamanho dos sindicatos nazistas. Ele tem lá um livro dele sobre a República de Weimar, ele vai fazer a avaliação para dizer, olha, de fato esse debate sobre a base pequeno-burguesa do nazismo, isso encontra referência nos dados. Quem adere primeiro ao nazismo é a pequena burguesia temerosa pela crise e pelo desclassamento, embora você vá ter trabalhadores individualmente que vão votar, né? Mas isso, ninguém precisa se assustar com isso, como fizeram Adorno e Horkheimer, né? Eu acho que a própria liderança, né, Rafael, que a própria liderança do Partido Nazista é feita de pequenos burgueses no geral. Sim, Está associado muito mais com a pequena burguesia do que com... porque o SA era muito base, né? Trabalho de base, né, deles. Não era uma elite no partido, né? Exato. Então, ninguém precisa se assustar com isso. Uma distinção fundamental nesse texto do Benjamin, na nota de rodapé 12, é a distinção entre massa e classe. Eu não vou poder entrar nessa distinção, que eu já vou ter que entrar em aula, mas rapidinho. A massa, né, essa distinção é fundamental, né, em diálogo com a diferença que o Marx faz na miséria da filosofia entre uma classe em si e uma classe para si. A formação de uma classe em si, de trabalhadores, é um fenômeno imanente ao capitalismo. O capitalismo precisa da massificação social. Fundamental da luta do proletariado, da luta socialista, é essa distinção entre uma classe em si para uma classe para si. Isso é o papel da luta, dessa disputa que passa, enfim, da disputa política, social, no terreno também das consciências, enfim, né, na defesa de um projeto de superação do capitalismo. Mas a classe em si, ela existe, e ela está sujeita a disputas ideológicas, né? Ideologia que no sentido marxiano, rigoroso mesmo, né? Quando ele trata que a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante, enfim, esse poder que a ideologia tem, e essa conformação de uma base material do ganho de quadros, né, dessa disputa ideológica. Alguns prenderam para a direita. O que acontece depois da chegada dos nazistas ao poder, mas isso já acontece em 1932, Daniel, quando a vitória do nazismo era iminente. O próprio Carl Schmitt, que era um intelectual que o Benjamin debatia muito, ele vai rodar a Alemanha, mas para fazer conferências em associações de industriais, chamando os industriais para aderir ao fascismo. Ali, em 1932, já estava muito nítido essa articulação entre o
o fascismo e o grande capital, que vai culminar progressivamente na eliminação desses quadros plebeus que estavam ainda dentro do Partido Nazista, mas que vai estar muito distante de qualquer projeto de emancipação da classe trabalhadora. Enfim, uma apreensão, como alguém, o Leonardo disse aqui, desse termo socialismo, mas por uma perspectiva conservadora, termo semântico em disputa, né? Uma perspectiva conservadora, né? Que era antiliberal, mas era antimarxista, anti-bolchevique, né? Nessa projeção. Gente, eu vou ter que ficar devendo a pergunta direta, porque isso é super complexo, que o Rodrigo perguntou sobre a democracia. Eu vou, depois, com os alunos da extensão, ver se eu consigo fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho que entrar em sala na UFRJ agora, gente. E aí eu vou encerrar a transmissão hoje por aqui, e aí a gente se encontra daqui a 20 dias no encontro sobre o BEST. Eu vou ver se até lá eu consigo fazer um vídeo trabalhando perguntas que ficaram de hoje. Enfim, algumas pessoas fizeram uma associação com o contexto contemporâneo e teve essa pergunta do Rodrigo. Então, eu vou ver se eu retomo isso, porque eu preciso entrar em sala agora. Tá, gente? Desculpa me despedir assim, mas é porque a aula já começou e os alunos estão me esperando. Até mais.